Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso encontro, a imersão em advocacia de alta performance. Eu sou o Tiziano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual, professor em diversos cursos de pós-graduação e alguém que teve o privilégio de ser advogado, de ser fundador, de ser investidor e mentor de centenas de empresas inovadoras no Brasil e no mundo afora. Hoje eu quero abrir para vocês as portas de um universo onde a advocacia não é apenas uma luta constante por reconhecimento e remuneração justa, mas uma profissão que oferece de fato liberdade, satisfação e, claro, uma performance financeira que talvez hoje você pense que seja inalcançável pela quantidade de profissionais do direito que existem por aí, pela quantidade de faculdades de direito. Bom, eu sei que muitos de vocês enfrentam desafios diários com cargas horárias extenuantes, dificuldade em cobrar bons honorários e aquele sentimento de sempre estar correndo atrás, de lutar, de batalhar, mas sem conseguir alcançar o objetivo de fato. Eu sei disso porque eu já tive do lado desse lado aí. Eu já lutei muito para fazer uma mínima renda na advocacia. Eu já lutei para conseguir ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais no mês. Mas acreditem, eu garanto a vocês que é possível mudar essa realidade. Ao longo dos anos, eu desenvolvi um método baseado em 3 etapas simples que não só transformou a minha carreira, como também transformou a forma como eu enxergo e como eu exerço direito. Esse método permite hoje ultrapassar a marca dos 100 mil reais mensais, sem muito mistério. Eu vou mostrar para vocês hoje como ele pode fazer o mesmo por vocês. Não importa o estágio da carreira em que vocês estão atualmente ou a área que vocês estão atuando. Você pode até pensar que é fácil apenas para mim, por estar consolidado na área depois de 15 anos, pouco mais de 15 anos de advocacia. Mas eu quero que você saiba que a minha experiência é justamente o que me faz poder te ajudar de forma mais eficaz. Eu não sou filho de ministro, de desembargador e nem casei com a herdeira de um grande império que me permitiu jogar uma partida de War na vida real. Ao contrário, eu sou neto de avós que não terminaram sequer o ginásio, de avós donas de casa. Eu sou filho dos primeiros formados nas duas famílias. O melhor que meus pais fizeram por mim foi demonstrar o valor do estudo e como podemos ter sucesso em qualquer carreira, inclusive na advocacia brasileira, que é a profissão com maior concorrência nesse danado desse nosso país. Gente, estima-se que nós já somos mais de 2 milhões de advogados. Já pensaram o que significa cerca de um advogado para cada 110 pessoas? Pessoal, é por isso que a gente termina sendo até piada. Você vê diversos memes sobre advogados, porque dizem que existem mais advogados até do que pessoas. Pois é. Eu quero que vocês saibam que essa mudança que eu fiz na minha carreira, ela é acessível a qualquer um de nós. Não é magia, não é sorte, é apenas entender e se adaptar às necessidades de um mercado que está gritando por inovação e por novas abordagens. Então, pessoal, preparem aí suas anotações, seja no papel, seja em formato digital. Preparem essas anotações para descobrirem como vocês vão poder aplicar essas estratégias na prática e vão começar a ver a advocacia como uma fonte de satisfação e não apenas de trabalho, gente. Para isso, eu vou contar um pouquinho aí da minha história para vocês. Como eu disse na introdução, como eu disse lá no começo, minha jornada na advocacia não começou como um mar de rosas. Aliás, começou bem longe disso. Após terminar a escola, meu grande sonho era estudar cinema. Eu até cheguei a me envolver nas produções, nos filmes profissionais até. Mas eu logo percebi que a rotina e os desafios da sétima arte não era exatamente o que eu buscava. Porém, essa paixão, ela nunca me deixou, sabe? Isso me levou a explorar uma ponte entre o mundo da arte
e o da tecnologia, que é outra paixão que eu sempre tive. E aí foi quando eu conheci essa bendita dessa área do direito, que é a propriedade intelectual. Gente, eu sempre fui um nerd e descobri lá na faculdade de Direito, na verdade, que minha verdadeira vocação não era apenas a arte, mas também usar a tecnologia para inovar e para transformar. Esse foi, sim, o verdadeiro divisor de águas para mim, quando eu encontrei a propriedade intelectual, que é um campo que une esses assuntos. Meu primeiro grande passo profissional foi estagiar em um escritório que guardo com muito carinho, um escritório super grande. Na época tinha outra marca, hoje se chama apenas Demarest, na época era Demarest Almeida. Estagiava isso lá nos idos de 2005, quase 20 anos. Daí a vida me levou ao Rio de Janeiro, para um outro escritório, Dunham Simpson, que é o maior escritório da América Latina em propriedade intelectual. Então, lá foi a minha maior escola jurídica. Aquele incrível escritório atua em causas importantíssimas para gigantes da tecnologia, como a Apple. Sabe aquele processo lá da marca iPhone? Então, é a Dunham quem cuida desse processo. Uma história que sempre me lembro foi quando eu soube que um dos sócios lá, ele era frequentemente convidado para ir para a cerimônia do Oscar, e lá em Los Angeles. Isso me fez sonhar mais alto ainda. E eu, inocente, né, eu comentando com os colegas, com os estagiários, eu dizia, gente, eu ainda vou para lá, eu vou também, eu seria o próximo convidado para isso. E a turma me explicou o seguinte, cara, Tiziano, isso é impossível. Isso não se trata apenas de competência. O que leva sempre aquele baita profissional ao Oscar não era isso apenas. Tinha algo a mais. E eu percebi que, de fato, eu não tinha um parente ou alguém que me ajudasse, que, entre aspas, né, que resolvesse a minha trajetória. Mas que um dia eu seria convidado pelo meu próprio caminho. Esse convite eu tinha que criar. Foi então que eu decidi abrir meu próprio escritório. Primeiro, no Rio de Janeiro, ainda quando eu fazia um mestrado lá no INPI. No ano seguinte, também abri o escritório em Recife, e minha cidade natal. E logo depois, eu fundei a Como Registrar, que é uma low-tech especializada em propriedade intelectual, que algumas pessoas chamam de spin-off de escritório de advocacia. Esse foi o verdadeiro começo da mudança do meu jogo. Gente, no início, como qualquer advogado no início da carreira, eu enfrentei muitas dificuldades para conseguir cliente importante. Mas foi me aproximando desse universo das startups que eu comecei a perceber um padrão que me levou a mais prospecções. Foi uma revelação entender que as startups, mesmo sendo apenas projetos, digamos, no começo, elas ofereciam uma oportunidade única de crescer junto com elas, de advogar não apenas para negócios, mas para pessoas que poderiam mudar o mundo. E aqui eu não estava apenas aplicando meu conhecimento jurídico, meu conhecimento no direito, mas eu estava ajudando a desenvolver um futuro muito mais eficiente. Entender esse mercado e a visão dos fundadores daquelas empresas, startups, não só me deu vantagem competitiva, como também me deu um baita de um senso de realização que eu nunca tive antes. E é essa a chave que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não é apenas sobre ser advogado, é sobre reformar, é sobre retomar o verdadeiro significado de advogar, que lá no latim significa estar junto. É ser um parceiro estratégico para esses empreendedores, visionários muitas vezes. É viabilizar novos negócios. Pessoal, vocês vão entender mais para frente o que eu estou falando. Pois bem, esse foi um dos pontos. Esse, na verdade, é ainda um dos pontos que faz o mercado de startups ser tão atraente. Pois as empresas, ou melhor, os projetos, nascem de ideias muito abstratas. Primeiro passam pela POC, né, a prova de conceito, depois passam pelo PMF, que é o teste ou a prova de mercado, alguns chamam de aderência de mercado, mas é apenas aí que começam ou não a lucrar, que é quando atingem o famoso break-even.
eu continuei me aproximando cada vez mais desse universo, dessas empresas inovadoras. Tanto quando eu fundei lá a Comissão de Direito das Startups na OAB, quando eu me tornei conselheiro da própria OAB, ou da Associação Brasileira de Legal e Law Techs, onde eu vou palestrar agora nos próximos dias, no maior evento de tecnologia do setor jurídico do Brasil, um evento para 5 mil pessoas. Eu palestro lá terça-feira que vem. Ou também como mentor de centenas de startups. Eu decidi compartilhar com vocês o que eu fiz, porque eu acredito que a advocacia precisa evoluir. Eu sei como fazer isso, sem qualquer prepotência, gente. Mas é contando como eu errei muito. E aí eu vou te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Você vai evitar aqueles erros que eu já cometi. Olha só, a gente precisa de mais profissionais na advocacia que estejam conscientes de que a inovação não é inimiga. Aliás, nas últimas semanas, o tema inovação, especialmente inteligência artificial, foi muito debatido pelo mundo. Eu fui entrevistado pela CNN no final de semana, recentemente pela Folha de São Paulo. Eu dei uma entrevista ontem para o Valor Econômico, que deve ser veiculada aí nos próximos dias. E uma coisa que eu posso falar para vocês é que, assim, com todos esses veículos, eu comentei sobre minhas preocupações em torno da regulamentação da inteligência artificial. O Brasil está tratando disso na resolução do TSE. Tem um projeto também do Senado Federal. A Câmara não está muito de acordo, mas está dialogando bem com o Senado. E, sem dúvida alguma, se você não está nesse debate, cuidado para não perder o time. Então venha participar dele ontem, não é amanhã. Pessoal, o mais bacana disso é que a gente pode trabalhar com o que a gente de fato ama. A gente pode ter qualidade de vida. A gente pode também, claro, ganhar muito mais. Eu tenho recebido alguns convites para participar, para trabalhar, para ser sócio de alguns escritórios muito grandes. Não tenho nenhum interesse. Com todo respeito, eu agradeço demais a confiança no meu trabalho. Mas eu digo isso porque hoje eu tenho plena convicção que dá para a gente desafiar o status quo e dá para a gente construir pontes para o futuro com base na nossa advocacia inovadora. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vocês vão entender como dá para a gente fazer diferente, ainda sem ter muita grana para investir, sem ter um parente muito famoso, sem ter, enfim, dá para a gente fazer tudo se a gente tiver quase que um Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É exatamente isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Beleza? Bom, pessoal, queria apresentar para vocês o que eu criei, o método PRV. É um método com apenas 3 passos, tá? Uma sigla já diz: pensamento, relacionamento e valor. Eu vou começar explicando aqui para vocês um pouquinho sobre o método PRV, começando pelo seguinte. Antes de mais nada, aliás, pessoal, eu esqueci de avisar o seguinte: quem ficar aqui nessa nossa imersão, eu vou fazer um sorteio, eu vou fazer 2 sorteios hoje, tá? Então é importante que você esteja aqui, que você tire um print dessa nossa live e que você reposte nas suas redes sociais, marcando o nosso perfil, @TizianoGadelha. Faça isso lá no seu Instagram, qualquer parte da aula, nos marque, compartilhe esse momento e eu vou fazer um sorteio para você, para quem fizer isso. Sorteio de 2 ingressos. Um para a B2L Low Tech Experience, que vai acontecer agora dia 30 de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, lá em São Paulo. E o outro vai ser para o Fire Festival, maior evento da Creators Economy do Brasil. Um evento gigante que acontece lá em BH, agora no final de agosto. Então, quem tiver interesse, de novo, tira um print aqui de um momento da nossa imersão, posta lá no Instagram, nos marcando para a gente identificar que foi você. E a partir daí, basta isso. Não precisa convidar 1 milhão de pessoas, basta fazer isso. A gente vai fazer o sorteio desses 2 ingressos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, para o método PRV, eu começo dizendo para vocês que a gente precisa desenvolver
um pensamento diferente daquele pensamento da advocacia tradicional. Algumas pessoas chamam esse pensamento de pensamento disruptivo. Bom, use a palavra que vocês quiserem. Não estou tão preocupado, não ligo para qual vai ser o rótulo que a gente vai dar para isso. O que eu quero que vocês compreendam é que o direito ele não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um instrumento para a gente entregar um resultado esperado ao empreendedor. Pessoal, estudem análise econômica do direito. Entendam mais sobre esse ponto. Olha só, tem muita gente que diz que o direito é atividade meio. Gente, nos ensinam isso na faculdade. Chega para um cliente grande teu e diz: olha, o senhor não pode cobrar de mim, porque a minha atividade é meio. Então talvez eu não traga um bom resultado. Fala isso e experimenta ficar desempregado. Experimenta perder teus clientes. Mas eu não estou falando para você não falar isso e continuar fazendo aquela advocacia tradicional. O que eu te falo é o seguinte: entenda qual é o benefício econômico que você, com a sua advocacia, vai trazer para o seu cliente. Não pense que o seu cliente ele vai ficar satisfeito porque você envidou os melhores esforços em prol dele. Isso só é bonito na faculdade de Direito. Quando a gente faz um trabalho ou quando a gente faz um modelo de petição e diz isso para o cliente. Envidarei os melhores esforços em prol da sua causa. Sabe de nada, inocente. Gente, o papel do advogado é ser um parceiro estratégico do cliente. Nos Estados Unidos tem uma figura profissional muito conhecida que é o chamado Legal Counsel, que é um profissional mais próximo dos empreendedores, independentemente da formação jurídica. Claro, veja, a expressiva maioria são operadores do direito, são bacharéis ou são advogados, mas isso não é uma exigência. Pessoal, vocês sabem que até para ser ministro do STF você não precisa sequer ter o curso de direito? Bom, na verdade, me parece que pela história do STF, só um ministro, que era um médico, não foi advogado. Mas com certeza ele sabia bastante do direito. Mas o que eu quero trazer para vocês em torno do Legal Counsel, que é essa figura de ser o conselheiro de fato do cliente, é trazer para vocês a provocação sobre uma coisa que advogados não costumam ter. Advogados estão muito preocupados nas hard skills, nas matérias. Aqui o meu ponto é: desenvolvam soft skills, desenvolvam táticas ágeis e inovadoras. Usem inteligência artificial, usem chatbots, trabalhem com endereços virtuais. Tem um livro, gente, quem me conhece já ouviu falar sobre esse livro, é o livro lá do Timothy Ferriss, do Tim Ferriss para os mais íntimos, que é o Trabalho 4 horas por semana. Esse livro, embora o título possa parecer uma pegadinha, e até quando você lê o livro você entende porque vocês vão entender que ele mostra como dinamizar a nossa atuação profissional por meio não apenas de tecnologia, mas de estratégias que facilitam, que barateiam o nosso exercício profissional. Vejam, quando eu me formei, o pessoal falava que para a gente conseguir advogar, a gente precisava alugar uma sala, comprar uma impressora e contratar uma boa internet. Gente, hoje em dia a internet tem em todo canto. Impressora quase ninguém tem. E alugar sala, pô, isso é meio old school, a não ser que você precise. Vou dar um exemplo. Nós atuamos no nosso setor comercial, inclusive a minha presença, ela está em coworkings. Todos os dias você vai me encontrar em coworking. A gente também tem uma sala no empresarial, mas essa sala nesse empresarial ela aconteceu depois de muito tempo, porque a gente começou a ter um time que ficava caro manter em coworking. E, embora seja possível a gente fazer home office, a gente optou por ter um trabalho presencial mais efetivo, tá? Mas isso não é necessidade. A gente tem clientes que têm 100, 200 funcionários e atua de forma híbrida ou atua de forma exclusivamente remoto. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando vocês experimentam esses ensinamentos do trabalho 4 horas por semana, vocês vão notar que a gente tem um monte de benefício e que depois que você tem contato com isso, você não quer voltar atrás, isso eu te garanto.
Veja, uma delas é a seguinte: você vai ter uma agilidade na apresentação do teu trabalho, uma agilidade, uma objetividade maior no teu discurso com teus clientes. E bom, e você vai conhecer um monte de gente ligada à inovação, você vai conseguir compreender, você vai conseguir pensar como startup. Para isso, eu vou dar só um exemplo para vocês, para a gente tangibilizar melhor isso. Veja, pensa no seguinte: cara, eu vou enxugar aqui as despesas, eu não vou alugar sala, eu não vou comprar um relógio caríssimo, terno caríssimo, não vou fazer isso. Eu vou dedicar tempo. Tempo é um troço caro. Eu vou dedicar tempo para minha advocacia ser importante. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um produto, tá? Dá um exemplo fácil, simples. Se você criar, por exemplo, dois produtos, vamos lá, pode ser, se você é da área societária, vamos lá, um manual de revisão societária, ou um acordo de sócios paraleigos, ou 10 coisas que você deveria saber antes de se meter em uma sociedade com alguém, ou algo do gênero. Eu não estou falando sobre o cunho acadêmico, tá, gente? Estou falando sobre algo mais objetivo, estou falando sobre o mercado, estou falando sobre botar dinheiro no bolso, tá bom? Com todo respeito ao ambiente acadêmico, claro. Se você conseguir criar esses dois produtos, eles envolvendo ou não consultoria, e eu vou te mostrar como você não envolver consultoria, porque consultoria é um negócio muito caro. Ah, Tiziano, mas eu consigo aqui fazer um pacote para o meu cliente, que é, meu irmão, você vendeu sua hora, você não fez muita coisa. Se você vendeu sua hora, ainda que tenha sido por R$ 1.000, você tem um limite. Então, assim, a menos que você tenha uma agenda lotada, que você atenda 10, 12 horas a R$ 1.000 por dia, a menos que você tenha isso todo santo dia, me parece que não é uma boa você fazer consultoria. Tenha certeza que cobrar R$ 1.000 não é simples e você não vai conseguir encher sua agenda todos os dias. Pensa comigo, se você tiver esses dois produtos, por exemplo, cara, olha só, uma consultoria na área societária não tem como você sentar para conversar por menos de 5, 10, 15 mil reais. Olha, eu estou falando uma advocacia mais enxuta. Se você for nas grandes bancas, da Faria Lima, por exemplo, eu duvido que você sente para conversar em termos de direito societário por menos de 30, 40, 50 mil reais. Não senta. Mas imagina comigo que você criou um passo a passo disso. Um e-book sobre isso, ensinando a fazer isso. Ou uma planilha no Excel. Uma planilha no Excel que ajuda você a colocar lá alguns cenários e prever o que acontecerá se aquilo for feito. Se você tiver isso, você fazendo apenas 2 vendinhas por semana, duas, pô, cara, tu tem 5 dias úteis por semana. Eu tô considerando que sábado e domingo você está coçando, você está na rede, você tá tranquilo. Segunda a sexta. Pensa comigo, ao invés de você trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 20 horas por dia, basta você vender dois produtinhos desses por semana. Pode ser inclusive numa esteira digital, numa esteira em que a venda acontece independente de ti. Depende do teu panorama, depende do teu interesse, depende da tua aptidão para isso. Mas olha só, se você fizer essas 2 vendas por semana só, a gente está falando aí de R$ 3.000 por semana. Eu estou falando de 12 por mês, ou seja, no mínimo 12 por mês. Ou seja, você já superou o faturamento de R$ 10.000 sem grande dificuldade. De novo, gente, eu estou falando de apenas 2 vendas por semana por um preço bem discreto. Gente, olha só, quando você vai participar de uma audiência, até um processo que não é seu, tá? Você vai fazer uma audiência, sei lá, uma audiência criminal, ou uma audiência trabalhista, ou sei lá o quê. Veja, o mínimo que você consegue cobrar para uma audiência dessa é um salário mínimo. Não dizendo, mas eu conheço gente que cobra por R$ 100. Cara, olha só, não está advogando. Aquela pessoa está, enfim, está se encrencando. Porque ela vai passar o dia inteiro para conseguir ganhar o que você consegue ganhar no máximo em 1 hora de audiência, tá? Então imagina o seguinte, se você está vendendo esse produto, 2 produtos desses por semana, imagina só se você conseguir criar um outro produto acima dele. Isso é chamado de upsell. Vou dar um exemplo. Direito societário, eu falei sobre essa questão do acordo de sócios. Imagina você criar agora um outro panorama, que seria um
Evento de liquidez. Ou seja, peraí, o cara já fez o acordo, ele já tem sócios, ele já pagou para você para entender como fazer um acordo de sócios. Imagina agora, ou você fazer um acordo de sócios na prática, você ensinar mesmo o cara a redigir e tal, além de trazer os pontos importantes que você trouxe no primeiro produto, e no segundo você vai ajudá-lo a fazer, ou você vai vender para ele aquele acordo escrito por você, ou você pode trazer, por exemplo, eventos de liquidez, M&A, Merge and Acquisitions, fusões e aquisições. Você pode ensinar para o cara a lidar com investidores, você pode ensinar para o cara como ele vai poder trabalhar para buscar um investimento para a atuação dele. Como é que você vai fazer isso? Você pode vender esse outro produto. Veja, upsell normalmente é um produto mais caro, mas não é regra. Se você tiver dificuldade em vender esse segundo produto, você pode vender até por um valor mais barato. Imagina que você vai vender por R$ 500 ou por R$ 1.000. Gente, eu estou falando que você basicamente aumenta, você não chega a dobrar, mas você aumenta 70% do teu faturamento. Que se já era 10, 12 mil, a gente está falando aí que você já vai transitar aí em torno dos 18 a 20 mil reais por mês. Qual foi a dificuldade que você teve? Vender 2 produtos por semana. Depois que você já vendeu, você vende mais um. Ou se você faz o seguinte, você vende um tira-dúvidas para aquilo ali. Você vende um canal aberto contigo. Um canal consultivo, mas não de parecer jurídico. Parecer tomar muito tempo. Parecer uma coisa maravilhosa. Eu elaboro alguns pareceres. No parecer você tem que cobrar bastante caro. Porque no parecer você de fato precisa estar lá muito envolvido. Ontem eu escrevi um artigo para publicar esses dias e esse artigo foi uma leitura, foi um estudo que eu fiz sobre um outro artigo da juíza carioca, Caroline Tal, que é uma baita de uma juíza novinha, mas uma juíza brilhante. Ela fez algumas reflexões sobre o uso da inteligência artificial no judiciário. É um baita artigo, depois que tiver interesse eu envio. E eu refleti sobre isso. E uma das provocações dela foi a seguinte: sem dúvida alguma, a inteligência artificial é sim positiva para o judiciário. A grande questão é, uma andorinha só não faz verão. A inteligência artificial, ela é bem-vinda sim, mas ela precisa disso aqui. Ela precisa do intelecto humano. Daniel Kahneman, filósofo, economista, psicólogo americano, falecido agora há pouco, falecido no início desse ano de 2024, ele escreveu alguns livros, um deles foi o Rápido e Devagar, ele trata sobre isso, sobre os hemisférios do cérebro da gente. Mas, bom, vamos deixar essa parte da psicologia para outro momento. Eu quero voltar aqui para vocês para comentar sobre esses produtos digitais. Imagina que você fez esse upsell. Você já viu que você ganhou mais grana, né? Tá bom, mas olha só. Imagina que você também pode oferecer para o cara um seguro de responsabilidade civil. Gente, olha só. Se teu cliente tem CNPJ, se teu cliente é empresa, ele precisa disso. Não dizendo meu cliente é uma pessoa física, é um operador de máquinas, ou é um médico, é um. Veja, em tese, também precisa de um seguro de responsabilidade civil. Ah, Tiziano, mas eu estou falando que é importante para ele. Se você vai conseguir vender ou não, aí é uma questão que você tem que destravar as suas habilidades, tá? Você tem que aprender a lidar com isso. Olha só, pensa no seguinte, independente da sua área, tá? Lembra quem são teus clientes e o que eles mais precisam. Uma outra possibilidade que você tem, além desses produtos que eu falei, note que são incontáveis, tá? É você montar um treinamento para o cliente. Mas notem que quando alguém nos contrata não apenas para a gente resolver um problema, nos contrata também para a gente dar tranquilidade, para a gente liberar tempo deles. Então, assim, se você vai fazer um treinamento, que é esse exemplo que eu estou dando agora, a minha recomendação é: você pode até ocupar o time daquele cliente, mas, cara, deixa o cliente livre. No máximo, chama o cliente para o coffee break do treinamento. Não mete o cliente para se ocupar lá no treinamento, porque senão o cara está trocando 6 por meia dúzia. Não é o ideal. Se andar para fazer, dá, não é ideal. E aí eu te pergunto, em primeiro lugar, quanto custa liberar o tempo de treinamento dele? Segundo, quanto custa resolver o problema de capacitação da equipe dele? Sem você precisar, sem no caso o cliente precisar contratar sistema, contratar EAD, matricular o povo nos cursos, o povo não vai ter engajamento, e a entrega vai ser diferente, etc.
É complicado, concorda? Quando você faz uma capacitação, você organiza esse envolvimento de todos os profissionais. E terceiro, entreguem de fato o resultado que ele precisa. Gente, olha só, não é o conhecimento espaço, é o conhecimento aplicado. Mas faça isso por um meio muito mais atrativo e sem exigir longos períodos de estudo do teu cliente. E aí eu te pergunto, você acha que para isso dava para cobrar R$ 5.000, 10, 20, 30? Me parece que dá. Imaginemos, pessoal, que dá para fazer ainda mais. Faz o seguinte, junta startups do mesmo segmento e oferece isso pela metade do investimento. Se elas se juntarem assim, sei lá, em 3, 4, 5, 6 startups. Gente, elas não precisam nem ser concorrentes. Você pode pegar, sei lá, startups de vários segmentos e dar um treinamento sobre due diligence, que é uma questão que a gente fala e eu falo bastante também, que é um levantamento, são as diligências que você faz para você entender qual é a saúde de fato daquela empresa, daquele negócio. Pensa comigo, se você conseguir atender essas, sei lá, vamos dizer 5, 6 startups, você pode dar um desconto de 50% naquele treinamento que custaria, sei lá, os R$ 5.000. Mas entenda, se você der um desconto de 50%, mas você vai ter 5 clientes, na verdade o faturamento é de 250% do valor que você queria inicialmente. Isso significa, gente, que vocês, ao invés de cobrarem, por exemplo, os R$ 5.000, vocês vão cobrar, quanto é? 12.500, 15.000, alguma coisa assim. Ó, a gente fez isso, a gente faz muito isso para sindicatos, para associações. O que a gente propõe? Primeiro, a gente busca dar uma amostra grátis. Mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que a gente faz e tal. Isso não faz mal a ninguém, tá? E aí a gente vende o nosso peixe, a gente se torna conhecido para aqueles associados. De modo que eles vão querer nos contratar de alguma forma. Mas ao invés de a gente ter aquela grande luta para vender de um por um, a gente chega na associação e diz, ó, faz o seguinte, se você me contratar diretamente, eu te cobro metade do que eu cobraria de cada um deles. E aí a associação pega, organiza lá com eles, para a associação isso é uma entrega de valor para os associados dela, e para as empresas, para as organizações que estão lá associadas, isso é um baita de um investimento. Imagina, você investiu menos e conseguiu ter aquela entrega, e você está ali com colegas, você está inclusive compartilhando dúvidas, que podem ser dúvidas de todos, né? Notem que assim, eles vão, elas, né, as startups, elas vão economizar aí, sei lá, 40, 50%, talvez até um pouquinho mais. Além de que elas vão fazer network, vão fazer benchmark. Benchmark, se alguém não tiver habituado a essa palavra, gente, é a referência que você tem do mercado. Por exemplo, eu quero saber no meu mercado quantos engenheiros de patente tem em cada escritório de propriedade intelectual, por exemplo. Olha só, quem perdeu com isso? A associação ganhou prestígio, entregou valor para os associados. Os associados pagaram muito menos do que pagariam. Você ganhou a mesma coisa, ganhou 50% a mais, ou ganhou 200%. Você ganhou, você vendeu seu produto mais caro. Pessoal, o benefício disso é gerar previsibilidade para o cliente. Ninguém gosta de contratar um trabalho com um valor muito variável. E pior, que possa custar ainda mais do que o desejado. Imagina, o cliente, não, eu estou com um problema aqui na minha empresa que é um problema de vendas. Eu estou pagando a comissão para os meus profissionais, mas eu acho que eu estou pagando de forma inadequada, da forma errada. E aí? O que você faz? Não faço nada, pronto, a bomba vai chegar e vai estourar. Não, eu vou fazer, tudo bem. Eu vou fazer alguma coisa. Quando você contrata algo assim, algo com estratégia, você está com um pensamento de startup no outro. Eu não falei até agora em tecnologia. Eu estou falando em pensamento de startup. Pensamento como startup, advogando como startup. Dessa forma, gente, vocês vão aproveitar essas duas questões das vendas, que são a cross-sell e a upsell. Cross-sell é a venda cruzada de um produto que, em tese, não tinha nada a ver. O upsell
é uma outra venda que guarda alguma relação com a venda anterior. Como eu falei, você primeiro vendeu para o cara, vamos dizer, o módulo um do direito societário lá, e depois você vendeu o módulo 2 ou vendeu a revisão, etc. É um upsell. Cross-sell é quando você vende, pô, mas eu vou vender um treinamento agora sobre não sei o quê. Talvez seja cross-sell. Ou você vende o seguro que eu falei, aí esse é cross-sell de fato. Bom, eu vou falar sobre isso em outro momento, tá, gente? Eu queria falar para vocês agora sobre o seguinte. Muita gente me pergunta, Tiziano, eu tenho visto uma turma falar sobre negócio de skills, né? Hard skills, soft skills. Que danada é isso? Pessoal, skills nada mais são do que habilidades, na tradução literal. As hard skills, essas habilidades mais rígidas, mais duras, mais pesadas, elas são as matérias, no nosso caso, advogado, né? Advogados, elas são as matérias do direito, de fato. É o direito civil, o direito empresarial, o direito tributário, a propriedade intelectual, o direito societário, etc. Notem, essas são as habilidades obrigatórias de qualquer advogado. Como é que você vai montar um escritório e dizer esse é um escritório de direito tributário? A gente só não entende de tributo, mas é de direito tributário. Não dá. Isso aí é a fase inicial, você tem que saber isso. É como você ir para a academia, você quer correr na esteira e você não está calçando um tênis sequer. Não dá. Isso é o básico. Ah, Tiziano, mas qual é a marca do tênis e qual é a melhor meia e tal, não sei o quê. Vamos com calma. Concorda comigo que para correr na esteira você precisa do tênis, não concorda? Pronto. Então, para você advogar, você precisa de hard skills. A grande questão é a seguinte: todo mundo corre de tênis. Todo mundo vai para a esteira de tênis. Todo mundo advoga com hard skills. Todos os advogados sabem a mesma coisa. Ah, não, mas fulano de tal é melhor que Beltrano que a gente. O melhor advogado do mundo foi aquele que, enfim, eu não vou falar besteira, mas o que eu quero dizer para vocês é: o melhor advogado do mundo é aquele que congrega hard com soft skills. Soft skills é o seguinte: estejam certos que nós, advogados, nós não entendemos de gestão, muito menos de estratégia que não seja processual. E olhe lá, viu? Procurem conhecimento sobre isso ou contrate alguém para cuidar disso, se já houver recursos financeiros. Eu vi advogados com grandes hard skills, grandes conhecedores do direito processual, do direito penal, do direito, mas que sem soft skills eles têm grande dificuldade no dia a dia. Isso termina atrapalhando muito, pessoal. E eu vou te explicar porque isso é tão importante. Note, eu trabalhei um tempo na B2W, uma empresa do grupo Lojas Americanas, que na época era a detetora da marca Blockbuster no Brasil, etc. E tal. Nós tínhamos treinamento lá sobre gestão com o professor Vicente Falcone, que hoje criou, inclusive, esses produtos que eu estou falando aqui. Ele criou, a empresa dele presta consultoria para grandes indústrias, grandes empresas, e aí ele criou a Mid Falcone agora, que é a empresa mais intermediária, e criou uma agora que eu não vou lembrar o nome, que é para pequenas empresas indo para médias. E notem, isso não é outra coisa senão a atenção dele ao fato de que as pessoas estão buscando o preparo em gestão, mas elas não querem ser as melhores gestoras do mundo. Elas querem aprender soft skills de gestão. Desde você gerir uma agenda, a gerir uma carteira de clientes, o relacionamento com os clientes, a criar uma régua de relacionamento, a criar uma esteira de produtos, tudo isso o professor Falcone ou diversas outras consultorias ensinam para a gente em gestão. Não precisa você fazer um curso superior em gestão para isso. Não, vai ser aprender o básico sobre isso. Eu não estou dizendo que você vai ser um baita de um gestor se você aprender o básico, não. Eu estou dizendo que você vai ser um baita de um advogado se você, aí sim, aprender o básico de gestão e de estratégia, por exemplo. Estratégia, que aliás, um dos maiores nomes no planeta é o Peter Drucker. Peter Drucker, aquele lá que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Baita frase, né, gente? Imagina aquela história que diz que o que acontece na tua empresa quando você não está olhando chama-se cultura. Um outro ponto importante, eu falei sobre gestão, falei sobre estratégia e ia esquecendo de falar sobre negociação.
Tem um cara chamado William Ury. Esse cara, ele foi coach, ou sei lá qual a palavra que a gente pode dar, de Trump, de Obama, do finado Abílio Diniz. Vejam, a gente não vai ser o melhor negociador do mundo, a gente não vai ser o melhor gestor do mundo. Ah, tudo bem, mas a gente precisa ter um pouco disso. A gente precisa ter essas soft skills. Não pense que você vai conseguir atuar bem na advocacia se você não conseguir ter um bom relacionamento com as partes, com a outra parte, por exemplo. Você precisa de negociação. Você precisa ter um mínimo de um panorama sobre gestão. Você precisa, veja, se você não entender de estratégia, você não vai conseguir montar um planejamento, tá? Bom, isso foi sobre o pensamento, o P do método PRV. Agora vamos lá para o R do método. Gente, o R do método é de relacionamento. E quando eu falo relacionamento, é um relacionamento muito mais estruturado. Não é aquela história de, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir para os eventos, porque quem não é visto não é lembrado, não é verdade, Tiziana? Filosofia de boteco. Na verdade, não é quem não é visto não é lembrado. Quem é muito visto é arroz de festa. A questão é, você tem que criar relacionamento com muita organização. Olha só, você precisa saber onde é que as empresas que são o teu ICP, que são o teu cliente ideal, estão. Como é que você vai se encontrar com elas? Qual é a frequência ideal? Qual é a forma adequada de você estar junto delas sem ser intrusivo, tá? E o mais importante, sendo indispensável para elas. Pessoal, olha só, eu não sou a melhor pessoa de redes sociais, mas eu tenho na minha agenda um dia por semana que eu posto lá no LinkedIn. Estou melhorando aí em outras redes também. Nós construímos aí um canal do YouTube muito interessante, já temos lá centenas de vídeos sobre os mais diversos temas. Isso vai nos trazendo demandas quando a gente está dormindo. Significa que às vezes eu estou lá viajando e chega no domingo à noite e recebo uma mensagem dizendo o seguinte: opa, fulano e tal leu seu artigo e tal e gostou e queria bater um papo com você sobre tal assunto. Opa, tá aí. Isso é se relacionar. Isso é touchpoint. Tiziana, é só isso? Não. Eventos também, né? Menos jurídicos e mais empresariais. Esse exemplo não ir para o Congresso? Não, não falei isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa parar de achar que só nossos pares é que vão nos trazer clientela. Não. A gente precisa ir atrás de onde os clientes estão. Se o teu cliente ele gosta de jogar bola, vá jogar bola com ele. Mas eu não sei. Aprenda. Mas eu sou ruim, não tem problema. Você está indo para lá para outra coisa. Pessoal, eu jogo poker com uma certa frequência. Eu mal sei as regras do poker. Eu comecei a aprender as regras do poker outro dia. Vejam, por que eu jogo poker? Porque eu me encontro com alguns empresários extremamente interessantes. Eu jogo poker em dois círculos de empresários. Um em São Paulo e um em Recife. Todo mês eu jogo poker pelo menos 2 vezes. Pelo menos. E veja, não se trata de dinheiro. Se trata de você primeiro fazer amizade para depois você oferecer seu serviço, se apresentar. Às vezes você não precisa nem oferecer. Você vai ser demandado. Isso é a melhor coisa. É aquela história, quando alguém pede teu preço, é você quem dá. Quando você vai atrás para oferecer a proposta, o preço é do tomador, é ele que está decidindo. Bom, uma outra questão sobre relacionamento é que a gente precisa ser muito mais interessante do que interesseiro. Ofereça ajuda genuína. Gente, vejam, eu gosto muito de ler e eu li um livro já tem um tempo do Adam Grant. Adam Grant tem um livro fantástico, nem é o mais famoso dele, mas esse é o que eu mais gosto. Eu li uns 3 livros dele e esse é o que eu mais gosto, que é o Dar e Receber. E ele dá uma lição lá maravilhosa que ele diz que todo mundo tem 5 minutos na vida para oferecer, para ajudar alguém. Não é filosofia de boteco, pessoal. Pensa comigo. Será que a gente não desperdiça alguns minutos da nossa vida de alguma forma? Será que a gente não podia ter dormido um pouquinho mais? Ou ter falado um pouquinho mais com uma pessoa mais interessante? Ou assistido um pouquinho menos de televisão? Ou perdido um pouquinho menos de tempo rodando lá nas redes sociais? Ou sei lá. Vejam, estabeleçam uma agenda recorrente. Eu vou falar já sobre a minha, mas
Sobre agenda, eu ainda posso falar essa questão dos 5 minutos de ajuda. Vejam, se vocês participam de um grupo, por exemplo, eu estou num grupo aí da turma da academia, e alguém colocou lá uma dúvida jurídica, e eu não sei muito bem, mas, pô, eu sei mais do que aquela pessoa. Tente ajudar. Não, Tiziano, mas ele não vai me contratar nunca. Não tem problema, cara. Vai lá. Seja genuíno. Tente ajudar. Ah, não, mas aí eu vou ter que indicar alguém e tal, se eu não quero me envolver. Relaxa. Só tenta ajudar. Talvez você nem consiga ajudar. E tá tudo bem. Pessoal, eu quero falar sobre agenda. Pensem comigo no seguinte: tem uma frase que eu não me lembro bem, mas que diz alguma coisa assim: um bom filme, com certeza, teve um bom roteiro, mas nem sempre um bom roteiro dá um bom filme. Isso quer dizer o seguinte: você pode pegar um ótimo roteiro e fazer um péssimo filme. É verdade. É ruim se isso acontecer, mas pode. Agora, se você tiver um roteiro ruim, o filme não tem como ser bom. A menos que você despreze aquele roteiro, tudo bem. Na minha agenda, eu tento fazer um super roteiro que é o seguinte: eu tive já burnout lá atrás e eu não recomendo a ninguém enlouquecer de trabalhar, tá? Sábado e domingo não me chame para trabalhar que eu não vou trabalhar. Mas isso não quer dizer que eu não participe de eventos, eventualmente de trabalhos. Se eu estiver com minha família, eu não abro mão. Sábado e domingo eu estou com minha família. Estando com eles, aí tudo bem. Vai ter um evento de um cliente, vai ter uma coisa, por exemplo, no próximo final de semana eu vou viajar com minha esposa e meu filho enfim, para uma cidade na Serra, é, a convite de uns clientes nossos, tá? Enfim, aí você diz, Tiziano, mas aí não dá para você ficar 100% tranquilão. Mas veja, tirando meu quarto, eu não estou 100% tranquilão em canto nenhum. Eu não vou para a sala da minha casa peladão. Qualquer lugar que você vai, você diminui um pouco a sua intimidade e está tudo bem. A questão é, eu consigo promover momentos de valor, momentos de prazer para minha família, estando nesses ambientes de trabalho no final de semana? Sim, então beleza. Se não for isso, não me chame. Tiziano, mas eu queria marcar contigo uma reunião, eu pago e tal, tu quer saber? Eu não vou. Eu não vou. Não, Tiziano, mas é o caso de vida ou morte. Opa, aí eu vou. Se for um caso de vida ou morte, de fato, eu vou. Mas quer que eu te diga? Nunca é. Se você mandar a fatura dos seus honorários, nunca vai ser caso de vida ou morte, tenho certeza. Na minha agenda, pessoal, eu faço o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês depois. Eu coloco um deep work de manhã. Deep work é o seguinte, é aquele momento que eu vou chegar no escritório ou na minha casa mesmo, no home office. Eu sou adepto do trabalho presencial, tá? Mas às vezes eu estou viajando, então não dá para estar no presencial. E no deep work eu estou envolvido com o nosso time. Eu estou trocando uma ideia com o Vitor sobre estratégia, estou debatendo com Mayra sobre como vão os processos judiciais da gente, ou como estão as contratações de estagiários, como é que está o crescimento do time, quem é que está de advogado júnior, quem é que está em advogado sênior. Eu vou conversando com o Cristiano sobre como estão os nossos recebíveis, se o nosso CAC diminuiu, aumentou, o custo de aquisição de cliente, como é que está a EBITDA e tal, e por aí vai. Ou eu vou conversar com o Meg, com o Lucas, com alguém do comercial para entender quantos leads a gente tem, como é que está essa geração. Bom, além disso, eu organizo para os 5 almoços da semana eu ter compromissos. O meu compromisso é em casa. Eu vou almoçar em casa. Eu vou almoçar com minha mãe, com minha avó, para manter uma quebra na rotina, para dar aquela respirada daquela rotina e ir para casa visitar minha família também no momento de almoço, tá? Um outro almoço eu coloco para ser exclusivamente com clientes. Um outro com parceiros, um outro com comunidades e o outro é um almoço livre. Porque vai que naquela semana eu consegui 2 almoços, mas eram clientes. Aí eu vou deixar de almoçar com os caras? Não, eu vou almoçar em 2 dias diferentes. Comunidades, pessoal, comunidades é o seguinte: cada pessoa tem envolvimento com algum grupo. Por exemplo, eu gosto muito de música, então eu estou envolvido com alguns grupos de músicos. Eu gosto muito de tecnologia, estou envolvido com outros grupos de pessoas da área de tecnologia, estou envolvido com.
Enfim. Ah, Tiziano, mas eu não estou envolvido com nada. Certeza. Você não gosta de nada? Você não gosta de futebol? Ah, não, aí eu gosto. Pronto. Isso é comunidade. Não, Tiziano, não é comunidade. É comunidade. Vejam, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, ah, fulano e tal, enriqueceu agora por causa da igreja. Eu disse, poxa, que bom. Rezou bem, orou bem e tal, foi isso. Não, é porque ele está advogando para a igreja todinha. Isso é um exemplo de comunidade, gente. Vejam, não estou entrando em nenhum tipo de análise religiosa, mas a pessoa está envolvida com um grupo de outras pessoas que compartilham algumas crenças com ele. Esse grupo, ele tende a fechar negócio com aquela pessoa que está lá, muito mais próxima dele, de forma muito mais fácil do que fechar esse negócio com quem não está naquele grupo. Vou dar um outro exemplo, o pessoal, sei lá, da comunidade LGBT, QI, a mais e tal. Vejam, as pessoas se comunicam entre elas. Essas pessoas compartilham mesmos ideais, mesmas lutas, mesmos, enfim, esses desafios são comuns, faz com que as pessoas mantenham essa semelhança de interesses. E é a partir daí que você consegue fazer uma, como é que eu posso dizer? Você vai mergulhar naquele, naquele grupo, naqueles anseios, naqueles interesses, e a partir daí você vai conseguir, de fato, interagir com essas pessoas. Mas, pessoal, só não façam isso de um modo forçado. Façam isso com o que vocês gostem de fato. Ah, Tiziano, eu adoro jogar bola. Pronto. Descobre um grupo do WhatsApp, a galera que tem a pelada aí de sei lá qual dia que você pode jogar. Ou a turma que é da, sei lá, entendeu? Descubra onde é que estão essas pessoas e vá atrás deles. Gente, última letrinha aí da sigla do PRV é o V. O V é o V de valor. Saiba o valor de fato do seu trabalho. Entenda que o problema não é preço, não é quanto você cobra, mas como você constrói a narrativa, o storytelling e como você vai requerer o pagamento. Aprenda técnicas do mercado financeiro. Eu adoro essas técnicas para organizar uma proposta melhor. Esses dias, ontem, por sinal, um amigo me mandou mensagem e disse: Rapaz, queria te pedir desculpas, eu te indiquei lá um cliente e esse cliente ele era uma pessoa complicada e tal, e eu acho que quer que você faça de graça e tal. Eu disse: Não, tá tranquilo. Ele disse: Mas tá tranquilo? Essa pessoa é super complicada, como é que tá tranquilo? Eu disse: Tá tranquilo. E o que foi que tu fez? Eu disse: Simples, mandei proposta de honorários. Como assim mandou proposta de honorários, Tiziano? Sim, mandei proposta de honorários. Veja, se a pessoa não quiser pagar meus honorários, não tem problema. Essa pessoa simplesmente não vai me contratar. E note, proposta de honorários é algo que pode ser sedutor ou pode ser algo afastador, digamos. Por que isso? Pessoal, olha só, se eu estou conversando com alguém que precisa do meu trabalho, tem interesse no meu trabalho, essa pessoa ela vai querer debater uma proposta de honorários comigo, ou vai aceitar minha proposta de honorários. Mas se eu estou falando com uma pessoa que só quer tomar meu tempo, com todo respeito, eu tenho 5 minutos, mas eu não tenho 50. Não me peça uma hora para a gente ter uma call, ou, não, para eu ver um projeto da pessoa. Veja, me chame para um café num evento, me chame num happy hour para a gente bater um papo, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, tudo bem, me manda uma mensagem nas redes sociais, beleza. Agora não queira que eu passe uma hora do meu tempo olhando cara a cara, face to face, one to one, para cuidar de um problema que talvez seja até inexistente. Para isso você pode economizar o seu tempo e o meu tempo. E eu resolvi isso como? Mandando uma proposta, tá? Cá para nós, se eu não quiser atender o cliente, eu tendo a colocar uma proposta um pouquinho acima, tá bom? Depois eu explico como é que isso funciona. Como eu disse para vocês, o mercado financeiro nos dá muitos exemplos de como a gente pode trazer valor para uma proposta de honorários. A gente precisa entender que valor não é preço e que muitas vezes o cliente fecha com a gente não porque o valor foi mais barato, o preço foi mais barato, e sim porque o valor percebido foi melhor.
Eu já cansei, aliás, na verdade, disso nem se cansa, né? De ganhar propostas que eu concorri com grandes bancas de advogados, grandes, importantes, que eu até admiro bastante. Mas mesmo por valores mais altos, nós fomos escolhidos. Sabe por quê, gente? Isso não é prepotência, tá? Isso é o uso adequado daquilo que eu falei para vocês agora há pouco, de estratégias. Nesse caso, estratégias comerciais. Da mesma forma, eu já cansei de perder cliente, mesmo quando eu cobrei pouquíssimo. Então, veja, não foi por causa do preço que o cara saiu. Talvez tenha sido bom para mim que ele saísse, ou talvez não. E eu precise aprender com aquele erro para evitar que aquilo volte a acontecer. Notem que não se trata de cobrar barato ou caro, mas sim de ter uma proposta com um valor de novo e não preço atrativo. Pessoal, eu sugiro que vocês especifiquem bem. De novo, o que não significa quantia baixa. Ao contrário, demonstre o valor para as startups e não para você. Note que o interesse em contratar ele é mútuo. Você quer ganhar dinheiro e a empresa quer resolver um problema. Você já sabe quanto você quer receber. Agora demonstre para o cliente quanto ele vai ganhar com isso. Ao invés de se concentrar em, por exemplo, isso é muito comum na área tributária. O cara dizer, não, mas você vai ganhar 200 mil reais, 300 mil reais. Não, eu não vou ganhar 200, 300 mil. A questão não é essa. A questão é que eu vou te trazer 1 milhão de reais. Não, mas esse dinheiro é meu. Então eu disse, pois é, mas que não está no teu caixa. Eu também acho que esse dinheiro é seu. Mas você precisa de mim para trazer. Ah, mas eu posso contratar o advogado. Pode, tem 2 milhões. Pode contratar o que você quiser. A grande questão é que eu resolvo o teu problema. Ah, e se você não resolver, bom, meu amigo, aí você contrata outro. Eu costumo fazer o seguinte: em propostas de honorários muito elevados, eu cobro uma parte singela na largada, para o cara lembrar que pagou, tá? Senão ele não vai ter percepção de valor nenhuma no meu trabalho, e cobro algo muito expressivo no final. Eu não cobro menos de 20, 25% no êxito de demandas judiciais, tá? Bom, vamos lá. É, gente, concluindo o método PRV, eu posso garantir a vocês que, se ele for aplicado no mercado correto, aí sim vocês vão entrar na advocacia de alta performance. Note que isso é o que acontece nesse mercado de startups, né, que é o mercado que a gente está conversando aqui hoje. Lembrando que a gente está falando de fato de um mercado, não é uma área do direito, não é um. Ah, olha só, tem ali o Código Civil, o Código e o Código Administratório. Não é isso, é um mercado. Sempre a turma me pergunta quais são as especialidades, quais são as hard skills mais importantes, mais utilizadas pelas startups. Eu respondo que não tem. Veja, é claro que existe um destaque para algumas. Vamos lá, propriedade intelectual, por exemplo. Não estou falando para puxar sardinha. É porque você está lidando com inovação, é óbvio que vai ter propriedade intelectual. O direito societário, que eu também mencionei aqui. O direito tributário, direito trabalhista. Direito tributário por um motivo é, bastante evidente. Se você tem uma atuação em algo que está mudando realidades, algo que está questionando padrões, é muito provável que você tenha que se preocupar com a questão de impostos, tá? Bom, era isso que eu queria explicar para vocês, gente, sobre o método PRV em si. Eu queria agora, que eu falei tanto de mercado de startups, eu queria agora trazer para vocês algumas definições do que é startup de fato. Steve Blank, um dos maiores professores aí, de autores nesse segmento, ele diz que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio que seja escalável, que seja repetível. Veja, essa é uma concepção dele, que é um empreendedor serial, que é um professor do Stanford, é um cara que conhece muito do assunto. Mas essa é apenas uma concepção. A Lei Complementar 182, que é o marco legal das startups, ela, ela, ela já fala em outra coisa. Ela diz que startups são aquelas organizações empresariais ou societárias que já nasceram, que estão em operação muito, muito recentemente, que tem a atuação caracterizada pela inovação aplicada ao modelo de negócios, ou produtos ou serviços atrelados à sua
enfim, a sua atuação. Mas a definição que eu mais gosto é do diretor jurídico da Deloitte, eu peço perdão, não lembro agora o nome dele. Uma, enfim, é uma das Big Four, né, das maiores empresas consultoras do planeta. Outro dia eu palestrei com ele, e aí ele falou assim, ele se... Tiziano, para mim, startup é toda grande empresa que não está grande ainda. Rapaz, eu adorei essa definição. Simples e muito, muito, muito cheia de valor, cheia de conteúdo. Startup é isso, gente. Se você está montando a startup, desculpa, apenas para o café expresso ser tirado de uma forma mais cheirosa ou mais rápida, eu não sei se aquela cafeteria é a tua startup. Talvez a máquina que fabrica o café e dá um diferencial competitivo e tal, possa ser objeto de patente e aquilo ali você possa buscar a escala com. Talvez. Mas a cafeteria em si não me parece. Notem que existem algumas diferenças entre startups e empresas tradicionais, especialmente para o direito. Né? As startups elas assumem o risco da inovação, gente. De novo, lembre que startup não é um tipo qualquer de lei nem nada. É um mercado. Não é uma área do direito especificamente. É um mercado em que o direito, por lidar com empresas que estão expostas a maiores riscos, também tem maiores potenciais de retorno. Tá bom? Gente, as startups elas estão em nosso cotidiano. Não é algo que a gente vai conhecer só para ganhar dinheiro. Vejam, um exemplo básico que todo mundo dá. Quem é que não usa smartphone? Quem é que não tem dezenas, talvez centenas de aplicativos neles? Quem ainda telefona para pedir comida? Ou se assusta com um totem de autoatendimento? Pessoal, hoje em dia, até para pagar o estacionamento em shopping, tá difícil ter alguém lá com caixinha. Na verdade, está começando a nem sequer ter mais a cobrança do estacionamento assim, está tendo a cobrança pela placa, no Connect Car, no Sem Parar, no Tag, etc e tal. Vejam, normalmente todos esses negócios que estão behind the scenes são as startups. Note, quem criou essa leitura da placa do carro, ou de abrir a cancela automaticamente, ou de fazer o pagamento, ou sei lá o que, normalmente foi uma startup. Estejam certos disso. Esses dias eu palestrei na OAB e eu vi dois advogados debatendo, enfim, entre eles, quando surgiu o termo smart contracts. Fui mais para perto, fui mais para pertinho deles para ouvir o que eles estavam falando de fato. E um defendeu que aquelas máquinas de vendas de refrigerante que custavam R$ 1 há uns 20 anos era uma espécie de smart contract, e de fato é. E o outro disse uma coisa muito curiosa e que me parece que ele está certíssimo, que ele falou o seguinte, que os smart contracts, assim, eles na verdade eles começaram não naquelas máquinas lá de antigamente, porque R$ 1 hoje em dia, meu Deus. É, o outro estava comentando que os smart contracts, na verdade, eles começaram lá na Babilônia, em igrejas, em que você colocava uma espécie de esfera e ela liberava água benta. Eu confirmei com o Vitor disse que de fato é isso mesmo. Vitor é um grande estudioso aí dessas novas tecnologias. E vejam que interessante, nada disso é tão novidade, né? Apenas assim, apenas o formato de que as coisas são apresentadas é que aparentam serem formatos novos. Pessoal, se a gente está falando de empresas com grandes desafios, com grandes riscos, é, com grandes exposições ao incerto, então a gente está falando de um mercado que talvez não esteja tão bem amparado por advogados, não é verdade? Sim, é verdade. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe o que é roubar, o que é matar, o que é estelionato, qual é a pena cabível, o que todo mundo sabe o vício oculto, o vício redibitório, e não sei o que, todo mundo sabe disso. Agora, sabe o que poucas pessoas sabem? É advogar para uma empresa.
que poucas pessoas, diga-se de passagem, poucas pessoas da advocacia tradicional, tá? É lidar com empresas que são extremamente inovadoras. Vejam, quando você vai lidar com uma empresa dessas, você tem até dificuldade em dizer qual é a matéria que você vai recorrer. Por exemplo, se eu tenho uma ação em que o meu cliente ele produz algo, ele produz, sei lá, uma bebida, e essa bebida é inspirada em outras bebidas. Eu posso ter uma ilicitude aí, ou eu posso ter uma baita de inovação, eu não sei. Mas vejam, o limite é muito tênue entre o ilícito e a oportunidade do lícito. Então, quem estiver atendendo essas empresas, quem estiver advogando para essas empresas, vai ter um cenário incerto, mas extremamente promissor, com um potencial de crescimento, de escala, como eu falei agora, enorme. Gente, olha só, se a gente atende grandes empresas quando elas ainda são pequenas, rapaz, é a melhor coisa do mundo. Hoje eu posso dizer que deu certo essa nossa estratégia lá atrás, a gente atendendo algumas empresas do segmento de aposta esportiva, tá? A gente começou a atender o pessoal quando todo mundo dizia que era, era brincadeira, era só um joguinho e tal, que isso não ia prosperar. Isso há uns 5, 6 anos. E a gente confiou muito nesse mercado. Tanto é que hoje a gente representa as maiores operações do Brasil e do mundo nesse segmento. Mas, bom, pense comigo, esqueça o que o Tiziano está dizendo, pensa no seguinte: investidores de risco, os venture capitalists, eles investem em 100 startups com a expectativa de umas 10 darem certo. Mas olha só, se os caras investem em 100, eles estão queimando dinheiro, eles são burros, é? Não, eles não são burros. É porque eles sabem que pode ser até que 90 não deem certo, mas as 10 que vão dar certo, elas vão trazer um retorno para eles extremamente elevado. E esse retorno é o que faz a tua advocacia também faturar muito mais. Pensa comigo, se você estiver atendendo umas 30 startups, daqui a 5 anos, você pode ser um advogado de 3 unicórnios. Sabe o que é unicórnio, gente? São aquelas empresas que valem US$ 1 bilhão. Pessoal, olha só, algo que muitas pessoas não percebem, mas que é um grande potencializador de honorários, é essa atenção às empresas inovadoras, às startups, a inspiração que elas dão para a gente e o que elas fazem com seus serviços, que é produtizar, ou como alguns preferem, comoditizar. Pessoal, de novo, eu vou dar o exemplo do mercado financeiro. Pessoal, olha só, fundos de investimentos. Isso não é um produto criado pelos bancos? Ao invés dos bancos chegarem para fazerem aquela curadoria dos serviços de investimento e dizer, olha, eu cobro tanto para pegar o seu dinheiro, investir em tais ações e não sei o que. Tá lá a caixinha. Tá lá dizendo, olha, tal fundo de investimento, ele tem essa tese e ele cobra tanta taxa de administração. E o risco é tal. Acabou. Isso é um produto. Isso sempre existiu, pessoal. Só na nossa advocacia é que isso não existia ainda. Vejam as empresas de venture capital. Isso ocorre da mesma forma. Tem os produtos, tem os CCBs, tem os fundos, tem os pools de investimentos. Cara, enfim, uma coisa eu digo para vocês: a gente tem uma progressão de serviços e, consequentemente, de honorários muito grande. Eu vou dar só um exemplo, eu não vou ficar falando marca de nenhum cliente aqui, não, mas eu vou dar só um exemplo. Sua música é um cliente nosso, desde lá de trás, desde quando era um site para você ouvir música apenas. Hoje, recebeu um investimento agora da Warner e já está valendo perto de R$ 1 bilhão. Gente, olha só, o Sua Música tem recursos para contratar qualquer advogado que eles queiram no mundo, não é só no Brasil. Eles continuam conosco. Bom, modéstia à parte, nós somos bem bons no que nós fazemos. Mas o que eu quero dizer com continuam conosco é pelo seguinte motivo. O Sua Música não mudou de advogado porque mudou de faturamento ou porque mudou de valores, não. Eles permaneceram com quem estava jogando bem no time deles. Entenderam? Só que a gente estava jogando bem desde que era time de várzea. Hoje joga Champions League. Pessoal, olha só. Eu quero trazer para vocês aqui
alguns jargões, algumas siglas aí desse ecossistema de empresas inovadoras, desse mercado aí de startups. Eu tenho até um e-book sobre isso. Eu falo sobre os termos mais utilizados nesse mercado. Se vocês não conhecem bem essas expressões, vai lá no grupo do WhatsApp da nossa imersão, que nós vamos enviar o meu e-book. Que esse e-book está à venda, tá? Mas para vocês que estão aqui hoje, como pedido de desculpas aí pela demora e como agradecimento pela audiência, ele vai seguir aí sem custo nenhum, sem nenhum compromisso aí para vocês, tá bom? É, eu queria trazer para vocês essas expressões aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar, para me mandar. E notem, aqui a gente tem diversas, é, diversas possibilidades, jurídicas inclusive, que nós não aprendemos na faculdade, nós não temos livros para isso, nós não temos, é, nós não temos sequer é, uma matéria que tangencie isso daí. Então, se você não tiver entrando nesse mercado de startups, você não vai saber. Vou pegar algumas aqui simples para vocês entenderem. Por exemplo, aqui tem, sei lá, NDA, o Acordo de Confidencialidade. Um documento que antigamente era um documento extremamente básico para qualquer mínima conversa entre startup e investidor, startup e advogado, startup e mercado. Hoje em dia, não mais. Continua sendo muito importante a partir de um determinado momento. É, Exit é o momento que o investidor sai de uma startup. O cara investiu lá na startup e em algum momento ele vai sair. Por exemplo, eu sou investidor, na verdade, eu sou investidor de 37 startups. Aí a gente tomou prejuízo, a gente perdeu 30 e poucos por cento dela, infelizmente. E absolutamente todas as outras nós estamos ganhando. Inclusive, uma delas foi vendida agora recentemente. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas, bom, quem quiser conhecer o case, depois fala comigo que eu conto. E ela rendeu líquido para os investidores um pouquinho mais de 60%. Notem, isso foi em 2 anos, em 2 a 3 anos, mais ou menos. Ainda que tenham sido 3 anos, eu estou falando de um rendimento líquido acima de 20% ao ano. O que é que te dá esse retorno? Nada. Além disso, eu me relacionei não apenas com essas startups, mas com os investidores também, com os advogados também delas. E eu fiz diversos clientes nesse ambiente. Lembra que eu falei agora há pouco das comunidades? Pois é isso. Pessoal, veja, existem ecossistemas temáticos de startups, tá? Isso é imenso. Você pode atuar com diversas vertentes. Por exemplo, tem as fintechs, tem as edtechs, govtech, etc. Eu vou pegar só alguns poucos exemplos aqui para falar para vocês. Lawtechs ou legaltechs, as empresas de tecnologia para o setor jurídico. Foodtech para o setor de alimentação. Está aqui alguns exemplos, olha aí, de aceleradoras, de pronto, que tá bom. De biotech, das empresas ligadas à biotecnologia, Construtech, ligada à construção, Insurtech, ligadas a seguros. Vejam, notem que existem startups para todos os gostos. Se você atua com direito, sei lá, com direito ambiental, você vai ter, na verdade, ambiental é uma das áreas que você mais vai ter o que fazer, tá? Se você atua com, sei lá, o terceiro setor, tem. Se você atua com direito público, e GovTech é o que mais está crescendo aí. Bom, gente, olha só. Eu não vou detalhar muito aqui, tá? Opa, não, peraí, perdão, eu estava quase esquecendo desse slide que é importantíssimo. Dê uma olhada no seguinte. Olhem alguns números atuais do mercado, especialmente o mercado na América Latina, tá? Notem que o Brasil é líder disparado em startups ativas na América Latina. Aí nós somos seguidos pelo México, pela Argentina. Argentina, pessoal, que a turma se preocupa, etc. e tal. Enfim. É, Aqui, olhem o crescimento da fundação de startups. Pessoal, o mais importante para vocês analisarem é aqui.
é o seguinte, olha, deixa eu pegar meu mouse aqui, pronto, olha aqui. Esses números aqui são de novas empreitadas. Notem que, mais ou menos aqui, entre 2017 e 2019, houve meio que um platô, meio que estabilizou o número de novas empreitadas. Mas note que a curva aqui é ascendente. Olha, olha só. O número de startups acumulado, ou seja, nesse meio tempo, um monte de startup quebra, é verdade, mas um monte de outras se solidificam. Tá aqui, ó. Estão vendo? Notem que o público-alvo, o ICP maior das startups, é o B2B. Isso significa business to business, gente. Quando algum cliente de vocês disser, pessoal, olha, doutor, eu tenho aqui uma solução B2C. Cuidado com esse cara. B2C é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. B2C é você criar uma nova rede social, é você conversar diretamente com o usuário final. A rede social nem é um bom exemplo, talvez rede social seja mais B2B2C, que é o cara que cria isso, é aquela história. Se você não paga por um produto ou por um serviço, talvez seja porque você é o produto ou o serviço. Como eu falei, o público predominante é o B2B, o setor predominante no Brasil é de fintechs, beleza? Aqui, alguns unicórnios brasileiros. Pessoal, pô, quem aqui não conhece meia dúzia dessas empresas? Vejam, pelo menos a iFood, a Quinto Andar, Nubank, 99, todas essas empresas elas estão valendo mais de US$ 1 bilhão, tá? Vejam que nesse mercado o método que a gente criou, o método PRV, ele se torna absolutamente indispensável. Percebam que a gente precisa pensar de forma disruptiva. Essa é a importância do pensamento. A gente precisa pensar como uma startup. Olha só, o primeiro advogado que a startup encontrar, que tiver a mesma visão que ela vai segurar, ela vai ficar com esse cara, ela não vai mudar. É claro, ela precisa que você tenha esse traquejo, que você tenha produtos, que você atenda de forma ágil, etc. e tal. Mas notem que as startups elas não pedem currículos e nem querem saber qual o tamanho do teu escritório de advocacia. Se tem 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, qual é o empresarial que fica, não estou nem aí. O que realmente o advogado precisa conhecer são apenas dois pontos. É o funcionamento desse mercado e as soft skills correspondentes. Você acha que eu estou exagerando? Não, 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 não. Não sei o que estou falando isso não. Dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube. Vê um podcast que eu gravei com Gui Peixoto. Gui Peixoto é um baita empresário, multiempreendedor. O cara que faz, através do Grupo Horizonte, ele faz como é que chama? A logística da Ambev no Brasil inteiro. Só aí eu acho que já credenciei esse cara para falar alguma coisa, né? Então, Gui, ele fala no nosso podcast que quando ele me contratou, ele não estava nem aí para o tamanho do meu escritório, ele nunca nem veio aqui no escritório para falar a verdade. Ele não sabia em qual faculdade eu me formei, o que foi, enfim, ele não sabia de nada, o que foi que eu fiz depois de formado, então não. Mas o que foi importante para ele me contratar é que eu entendia do negócio dele. Eu compartilhava a visão de inovação dele e do crescimento. E isso não é comum de encontrar em advogados. Gente, revisitando o R, lá o relacionamento, nosso método, notem que as startups elas estão atrás de novas formas de crescer o negócio delas. Elas não estão apenas com a cartilha já pronta. Não. Elas estão abertas a ouvir soluções, a debater. Muitas vezes não estão nem aí para o serviço jurídico. O que elas querem é validar o produto. O que elas querem é talvez captar investimento. Note que você tem que estar presente nos espaços que elas estão. Não é no Congresso de Direito Constitucional e Empresarial, etc. e tal, apenas. É importante você estar lá, claro, você vai aprender hard skills. Mas se você não estiver no evento de startups, você está frito. Como é que você vai ajudá-la a superar esses desafios? Terminando a nossa sigla, o PRV, vem aí a letrinha V, o valor.
Saiba como você pode cobrar e entenda que valor não é o quanto você cobra, mas sim o quanto você faz o seu cliente perceber o valor e não o preço do seu serviço. Startup tem dinheiro? Cara, depende. Em alguns momentos não tem, em outro momento tem fartura de dinheiro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos chegando ao final dessa imersão. Esse foi um overview, foi uma vista bem ampla e bem geral do que o mercado de startups guarda para a advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta irresistível para te fazer, que você não apenas vai redefinir o significado de advogar, mas você também vai ter novas possibilidades sobre aspirações, potenciais de ganhos e, mais importante, qualidade de vida. Imagina só você desbloquear uma caixinha de ferramenta cheia de estratégias já comprovadas, insights aprofundados e lições práticas que eu acumulei ao longo da minha jornada. Não apenas como advogado, hein? Como eu falei para vocês também, como fundador e como mentor e investidor de startups. Eu estou falando de uma via expressa. Você vai diminuir obstáculos que muitas vezes nos desviam ou até mesmo detêm o nosso progresso profissional. Vocês vão evitar os erros que eu cometi. Vocês vão ganhar tempo. Foi por isso que eu resolvi compartilhar o método PRV, que eu criei ao longo dos últimos anos, pois eu acredito que a advocacia tradicional, onde os advogados mais experientes impedem o crescimento dos novos advogados, ou até os esmagam, subcontratando por valores irrisórios, decepcionantes, na verdade, esses advogados não têm mais espaço no mercado. A quantidade de advogados que recebem apenas R$ 2.000 por mês, pessoal, é algo inaceitável para mim. Eu quero ajudar as advogadas e os advogados a terem bem mais liberdade de tempo e de recursos financeiros. O que vocês acham? Vamos todos participar desse movimento de inovação? Bom, essa foi uma vista geral do que o mercado de startups guarda para a gente. Eu espero que vocês de fato tenham gostado. Se vocês quiserem dar um passo além nessa jornada, eu tenho oportunidade para te fazer. Se você ficou aqui até agora, você deve ter gostado desse conteúdo, você deve ter gostado dessas provocações, você deve ter entendido bem qual é a nossa provocação. Gente, eu condensei tudo isso num curso completo que já ajudou diversos colegas nossos advogados de todas as regiões do Brasil, em que eu pego na mão de cada um deles e que eu mostro dentro de todo o universo das startups e de sua relação com o direito. Eu atrelo a teoria com a prática das minhas vivências, como eu falei antes, especialmente te prevenindo dos erros que eu cometi. Eu vou te mostrar como você pode aproveitar esse mercado que eu apelidei de Oceano Azul do Direito para ter retornos bem acima da média. Se você está cansado da advocacia tradicional e quer descobrir um caminho para faturar muito mais e melhor, tendo liberdade não apenas financeira, mas também de tempo, esse curso é para você. Como eu falei diversas vezes, esse curso é para pessoas que têm interesse mesmo em aprender isso de forma prática. Se você quer uma leitura da letra da lei, da doutrina, da jurisprudência, por favor, caia fora, fuja, não te daremos isso. Na realidade, esse curso é para você, que assim como eu, não se conforma com o modo como as coisas são. É para você que sabe do potencial que tem, mas está tendo que trilhar seu caminho sozinho. Se você quer vencer na advocacia, junte-se a nós. Eu garanto que vai se divertir e aprender muito. Ah, importante lembrar que nossas aulas seguem o melhor padrão educacional do mundo, que é o microlearning. Ou seja, você não perde conteúdo porque ele é extremamente fracionado, de modo a ser consumido sempre que possível e no seu tempo. Isso significa, gente, que nenhuma aula vai durar cansativas horas ininterruptas. Não comprometemos a qualidade, mas ajustamos a quantidade para que você possa ouvir no percurso para o trabalho, na academia, à noite ou quando julgar mais conveniente. Nós compreendemos que cada pessoa é única, então não dá para exigir que se adaptem aos meus horários de aulas e de estudos. Cada um tem seu jeito. E isso é respeitado ao longo de toda a jornada dos nossos alunos. As aulas são assíncronas, ou seja, você pode assistir em seus melhores horários. Até porque, veja, se eu falo em liberdade de tempo, não sou eu quem vou dizer qual vai ser o teu horário, concorda? Vamos disponibilizar materiais complementares, além das aulas e da nossa equipe especializada na matéria, para atender os alunos com toda a competência
ampliando o seu network em aplicação prática do conteúdo. Na nossa última turma, pessoal, nós oferecemos uma mentoria individual comigo para os primeiros inscritos. Como a procura surpreendeu nossa expectativa, nós agora vamos fazer diferente. Os 10 primeiros inscritos que se inscreverem no curso terão uma sessão de mentoria individualizada comigo. Eu cobro por essa sessão R$ 960. Mas como eu falei para vocês, isso sozinho não é nada. A gente tem que ir além. A gente vai ver, entender como é ter essa estratégia muito mais interessante do que ganhar dinheiro apenas com uma hora de aula mais cara. Vejam, quem se inscrever no curso também vai fazer parte de uma comunidade exclusiva durante 12 meses, com profissionais do Brasil inteiro para compartilhar experiências e possibilidades de negócios. Vejam, como essa procura foi de fato surpreendente nas últimas turmas, eu decidi manter ainda 10 primeiros inscritos a ganharem essa mentoria apenas hoje. Para quem se inscrever hoje, beleza? Ou seja, os 10 primeiros inscritos. Dúvidas, né? Por exemplo, quanto é que vai custar esse troço? Gente, olha só, eu já perdi a conta de quanto eu investi em cursos ao longo da minha carreira. Falar o seguinte, só lá no G4, que, aliás, semana que vem eu estou indo para lá em São Paulo, eu no ano passado gastei mais de R$ 90 mil, tá? Só no G4. Mas eu vou dizer para vocês, recomendo muito até, tá? Quem quiser fazer, vale muito a pena. Isso sem falar na faculdade, no mestrado, na especialização. E isso porque meu mestrado foi em instituição pública, eu tive bolsa, etc. Mas ainda assim foi uma grana. Me diz aí, quanto tempo e quanto dinheiro você já investiu em formações que nunca usou na prática? Quanto foi que você pagou de faculdade? Se foi particular, pelo menos R$ 60 mil. O problema é que a faculdade não prepara a gente para o mercado. Ela trata de estratégia, mas é aquele famoso. Dá até a vara, a isca. Ensina a pescar. Só que o Oceano Azul do Direito não vai custar o quanto poderia custar para você. Note que para acessar tudo isso que eu falei aqui, com contato direto, contato pessoal comigo e com toda a nossa turma, toda a nossa equipe, o curso Oceano Azul do Direito custará apenas R$ 1.197. Sim, R$ 1.197. Mas espera aí, olha só. Hoje eu estou abrindo as inscrições para essa turma com benefícios exclusivos. Hoje, para você receber tudo isso que eu falei, o Oceano Azul do Direito vai custar R$ 897 hoje. Isso significa, pessoal, menos de R$ 2,50 por dia. Se você considerar que vai ter um ano de acesso, né? Mas tem um detalhe. Para ajudar a jovem advocacia, se você tiver até 5 anos de formado, fala com a gente lá no grupo do WhatsApp, pode falar no privado com o nosso time, explica isso para a gente que a gente vai te dar um link especial. E para vocês, a condição especial é ainda melhor. Para vocês, vai ser de apenas R$ 297, parcelados em 3 vezes de 99 sem juros. Mas olha só, se quiser deixar para amanhã, não tem problema, vai ter vaga. O produto é digital, gente. Aliás, isso é uma coisa que eu te ensino no curso, a criar um produto desse. Amanhã vai ficar por R$ 597, o que continua sendo barato, né? Mas veja, se você pode pagar metade hoje, acho que é melhor garantir, né? Mas bom, agora está contigo. Você pode deixar o conhecimento dessa imersão para lá e seguir com sua advocacia tradicional. Se estiver satisfeito com seus resultados, isso é ótimo, parabéns, te desejo muito boa sorte e ainda mais sucesso. Outra possibilidade é tentar colocar em prática tudo que eu te falei aqui por conta própria e também está tudo bem. Pode falar comigo, inclusive, que eu vou te indicar vários livros, cursos, eventos, sobre tudo que a gente conversou ao longo dessa nossa imersão. Eu estou sempre produzindo muito conteúdo por aqui. Se inscreva no canal do YouTube que você vai ver, se inscreva lá nas redes sociais da gente, no Instagram, no TikTok.
Acompanha que você vai aprender bastante coisa. A desvantagem é o tempo que você vai perder fazendo tudo isso sem método, fazendo tudo isso sem prática. Pode dar certo? Claro que pode. Mas é aquela história. Se você for a pé do Rio para São Paulo, por exemplo, para economizar a passagem, isso pode inclusive te trazer desânimo pela demora que você vai enfrentar. Enquanto você está no início do percurso, algum concorrente está captando os teus potenciais clientes. Mas bom, se você não quiser perder tempo como eu perdi lá no passado, venha nessa jornada comigo e com todos os outros colegas que já entraram para esse mercado e eu vou te mostrar hacks, estratégias para você utilizar o passo a passo ideal para alcançar um faturamento maior do que a média da advocacia brasileira no mercado de startups. Para isso, é só clicar no link que está aqui nos comentários que você vai ser redirecionado para a nossa página de pagamento do Hotmart. Após isso, você receberá um e-mail do Hotmart com um link de acesso instantâneo para o curso. Você já deve ter ouvido falar em ROI, né, que é o Return on Investment, que é a sigla em inglês para retorno sobre investimento. Agora eu vou te apresentar o COI, é o Cost of Ignoring, que é o custo que você tem se ignora uma oportunidade como essa de entrar para o OAD hoje. Então, para você evitar esse COI, clica no link que está aqui nos comentários e se inscreve agora mesmo. Eu te espero nessa nova jornada, beleza? Valeu, gente. Um abraço. Até mais.